Iremos dar sequência à pregação do domingo passado, a partir do versículo de número 6 até o último verso, o verso de número 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso de número 6 até o verso de número 13. Assim diz a palavra de Deus: Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos ao ouvirmos a Tua voz. Abençoa-nos na compreensão da Tua palavra. Ilumina-nos, dirige-nos e aplica a Tua palavra ao nosso coração, para que venhamos não somente a entendê-la, mas também a aplicá-la em nossa vida, para a Tua glória, até a vinda do nosso Salvador. Amém. Semana passada, irmãos, nós tivemos a oportunidade de compreender aquilo que o apóstolo Paulo nos falara nos 5 primeiros versos desse capítulo 3. Fizemos a observação de que o verso 1 do capítulo 3 dá sequência àquilo que começara a tratar no capítulo anterior, especialmente aquilo que o apóstolo Paulo nos falou no versículo 18 do capítulo 2, revelando-nos a respeito do seu desejo de revisitar os irmãos tessalonicenses e também a respeito do seu intento ter sido frustrado pelo próprio Satanás. Nós também observamos que, embora Lucas, em Atos capítulo 17, do verso 16 a 34, não faça referência ao fato de que tanto Timóteo quanto Silas se encontraram com eles em Atenas, Paulo complementa esta informação pelo relato que ele nos dá aqui nesses 5 primeiros versos, nos informando que, na verdade, ele não ficou sozinho ou solitário em Atenas, mas houve um encontro dele com Silas e Timóteo, e de Atenas, ele não podendo ir se encontrar com os tessalonicenses, ele provavelmente, conjuntamente com Silas, encaminhou Timóteo para pastorear aquele povo. Timóteo, então, sendo encarregado desta tarefa, trouxe notícia a Paulo, que se encontrava em Corinto, dando a ele boas novas, boas notícias a respeito da situação dos tessalonicenses, mesmo com a ausência deles. Tendo recebido as boas notícias da parte de Timóteo, Paulo expressa aos tessalonicenses a alegria e regozijo a respeito do contínuo progresso espiritual daqueles irmãos,
mesmo em meio à grande perseguição. Paulo diz que a prolongada separação se tornara insuportável e, por essa razão, tomou a decisão de ficar sozinho em Atenas, mesmo que isso implicasse em dificuldades e até risco da sua própria vida. Timóteo tinha sido enviado até eles com os seguintes objetivos. Em primeiro lugar, fortalecer a fé dos tessalonicenses. Em segundo lugar, consolá-los com palavras de exortação. E em terceiro lugar, trazer informação sobre o estado da fé daqueles irmãos. Diante do fato de que eles eram novos na fé e de origem pagã, o fortalecimento era indispensável. Paulo não ignorava as tentativas do tentador em querer seduzi-los a se desviarem da fé, enganando-os, inclusive, provavelmente, com palavras ilusórias e de bajulação. Os seus inimigos, provavelmente judaizantes, diziam aos tessalonicenses que o apóstolo Paulo o havia abandonado e que seria muito melhor para eles se eles se mantivessem na fé judaica, pois assim eles não seriam de forma alguma perseguidos. É por isso que o apóstolo Paulo, no verso 3, diz: ninguém se inquiete com estas tribulações. A palavra inquietar tem esse sentido de ilusão, de bajulação, e era provavelmente isto que os judeus faziam com os tessalonicenses, daí também a grande preocupação do apóstolo Paulo. Paulo sabia que Satanás é quem tenta, mas quem peca é aquele que é tentado. Quando o diabo ignora alguém, é porque este alguém já está fazendo algo errado. O meio através do qual Deus lida com o nosso fortalecimento é o ensino, a comunhão e a oração. Observando então aquilo que o apóstolo Paulo nos instrui, em continuação àquilo que vimos, a partir do versículo de número 6 do capítulo 3, de início, podemos já observar o claro contraste que há entre esta leitura que fizemos do verso 6 ao verso 13, com aquilo que nós temos lido até agora, do capítulo 2 até o verso 5 do capítulo 3, onde o apóstolo Paulo fala a respeito de perseguições, fala a respeito de frustrações, angústias contínuas que pairavam sobre o coração destes missionários. Aqui nos versos que lemos, os irmãos devem observar esse contraste. O apóstolo Paulo agora começa a falar de sentimentos agradáveis, de alegria indizível do seu coração, por saber agora, com a chegada de Timóteo, que a situação daqueles irmãos continuava uma situação de fé fortalecida, apesar da ausência deles e apesar de estarem ainda vivendo em meio à grande tribulação, eles continuavam firmes na fé. E Paulo aqui vai expressar esses seus sentimentos de alegria, de regozijo, em contraste com a angústia com a qual ele viveu até o momento em que ele obteve da parte de Timóteo boa notícia a respeito daquela igreja. E isso desde já mostra a preocupação de um coração pastoral. Um pastor, uma liderança saudável, ela não somente tem a preocupação
em instruir, em dar conhecimento ao povo de Deus, como fazia certamente o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo. Mas ele coloca o seu coração à disposição dos irmãos. São homens de sentimento, são homens que amam, que se preocupam e que oram pelo povo de Deus. É por isso que nós, muito preocupados e zelosos com a ortodoxia, não devemos nos esquecer que nós temos sentimentos, que nós devemos amar também os irmãos e nos entregar por eles, assim como uns aos outros. Afinal de contas, todos nós somos cristãos, todos nós servimos a Deus. No verso 6, já de início, o apóstolo Paulo vai mostrar esse contraste. Observe, ele diz: agora, porém, já apontando com essa conjunção, porém, um contraste entre os seus sentimentos antes da chegada de Timóteo, com os seus sentimentos a partir da chegada de Timóteo. É por isso que ele diz, agora, porém, fazendo esse grande contraste. E esta palavra agora, do versículo de número 6, ela quer dizer, em outras palavras, que naquele exato momento em que o apóstolo Paulo recebeu notícias por parte de Timóteo a respeito da situação dos irmãos tessalonicenses, ele imediatamente providenciou esta carta. Ele certamente ditou esta carta não muito depois que ele obteve informações, tal a sua alegria, tal o seu entusiasmo em receber boas notícias por parte de Timóteo. É isto que significa agora, neste exato momento, porém. Neste exato momento, porém, o quê? Observe, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da fé e do vosso amor. Portanto, o contraste é justamente este. É o fato de que Timóteo trouxe boas notícias. Mas ele não somente trouxe boas notícias. O apóstolo Paulo faz questão de mostrar que Timóteo veio do meio deles. Timóteo se encontrava com eles. Não foram notícias que Timóteo ouviu falar a respeito da situação daqueles irmãos, mas Timóteo estava no meio deles. Timóteo conviveu com eles. Timóteo teve comunhão com eles. Timóteo procurou saber com eles a respeito da situação na qual eles se encontravam, mesmo na ausência de Paulo, Silas e até então Timóteo. O que nos mostra também a preocupação que os pastores, que os missionários têm com os seus irmãos, as suas ovelhas, em estar com eles, em cuidar deles, e não meramente um pastoreio virtual, ou um pastoreio do WhatsApp, ou um pastoreio do Facebook, mas é um pastoreio presencial, é sentir com eles, é sentir o drama com eles, é ser perseguidos por eles, é chorar com eles, é orar não somente por eles, mas com eles. Daí a preocupação do apóstolo Paulo em deixar claro que Timóteo saiu do meio deles e agora se encontrava no meio de Paulo e Silas, dando as boas novas da fé daqueles irmãos. Os irmãos lembram também que no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala a respeito da operosidade da fé daqueles irmãos, quando do início da conversão deles. O apóstolo Paulo também falou a respeito do amor abnegado daqueles irmãos.
E agora, mesmo na ausência de Paulo e de Silas, no caso específico aqui, Timóteo dá informação, as boas notícias trazidas, ou seja, um evangelho, não o evangelho de Jesus Cristo aqui, porque boas novas é exatamente isso que significa, mas as boas novas no sentido das notícias recebidas, de como se encontravam aqueles irmãos, eles continuavam com aquela mesma fé sólida no nosso Senhor Jesus Cristo. E eles continuavam exercendo o amor uns pelos outros, e aqui de forma especial, o amor que eles tinham pelo apóstolo Paulo e por Silas. Esta foi a boa nova, ou as boas novas trazidas por Timóteo. O apóstolo Paulo diz, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Ou seja, eles continuavam, mesmo novos convertidos, firmes na fé no nosso Senhor Jesus Cristo e amando o apóstolo Paulo e Silas, muito provavelmente. Mesmo em sua ausência. Porque isso demonstra, em primeiro lugar, uma fé sincera, uma fé que não era fingida, mas era uma fé permanente. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, por 2 vezes, fala a respeito de que identificava neles verdadeiros eleitos de Deus, em virtude desta fé e deste amor constante. Portanto, eles eram muito diferentes daquelas falsas conversões, que para nós, até o ponto em que conseguimos identificar, é uma demonstração de uma fé genuína. Entretanto, eu creio que nós já fizemos a leitura em outra ocasião da parábola do semeador, quando Jesus, por exemplo, em Marcos 4, 16 e 17, ele diz o seguinte, falando a respeito de um destes corações cuja semente caiu em solo rochoso, que ela é semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Muito diferente da fé e do amor demonstrado pelos tessalonicenses. É este o apontamento que nos faz o apóstolo Paulo. E ele continua na demonstração deste amor, dizendo de que sempre guardais grata lembrança de nós. O final do versículo de número 6. Aliás, como também nós a vós outros. Eles continuavam guardando a memória do apóstolo Paulo, de Silas e Timóteo, daquilo que Deus fez através desses irmãos. E Paulo aproveita para dizer que também ele, assim como Silas e assim como Timóteo, tinham um desejo de vê-los e de estar com eles. O apóstolo Paulo, então, dá a razão desta alegria indizível pelas notícias recebidas por Timóteo no verso de número 7. Ele diz, sim, irmãos, por isso, ou seja, por essa razão, em virtude das notícias trazidas por Timóteo, fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo, Silas e agora Timóteo se encontravam em Corinto, quando ele escreveu esta carta. E as tribulações e as privações passadas por ele na Macedônia continuavam na Grécia, em Corinto. Mas mesmo em meio a essas circunstâncias de privações, ou em outras palavras, de aflição, de angústia e de necessidades impostas pelas circunstâncias,
Paulo e Silas, apesar dessa circunstância adversa, eles foram consolados com a notícia, ou seja, não importa as circunstâncias pelas quais nós passamos, a alegria que é dada pelo Espírito Santo, ela não pode depender das circunstâncias. Humanamente falando, isso é impossível, não é difícil, é impossível. Mas esta é a obra do Espírito Santo em nossa vida, à medida que crescemos, à medida que amadurecemos no conhecimento do Senhor e nos fortalecemos na fé, a nossa reação, os nossos sentimentos devem sempre ser de regozijo, de consolo, de alegria, mesmo em meio à tristeza. A palavra de Deus não nega privações, aflições, angústias, tribulação, necessidades. Ela não nega. Não é para dizermos não dói. É para dizermos dói. Nós choramos, nós lamentamos, nós estamos angustiados, nós estamos tristes. Porém, apesar disso tudo, o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos conforta, o Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo nos traz alegria mesmo em meio a dificuldades como estas. Portanto, apesar das privações e aflições pelas quais passaram, ao saber do estado dos Tessalonicenses, esses sentimentos de dor e de sofrimento passaram como que de forma instantânea tal alívio recebido pelas boas notícias. Por isso que Paulo diz no verso 8, porque agora, mais uma vez, neste exato momento, ao recebermos este consolo, agora vivemos. Obviamente é no sentido metafórico. O que Paulo quer dizer é que nós fomos revigorados. A nossa missão, o nosso trabalho, o nosso serviço ao Senhor, de pregar o Evangelho, mesmo estando em Corinto, mesmo com essas dificuldades todas e esta oposição por parte dos nossos inimigos, nós estamos revigorados, nós estamos animados para continuarmos a caminhada cristã, para continuarmos a pregar o Evangelho aqui entre os coríntios. Se é que estáis firmados no Senhor, continua o apóstolo Paulo no versículo 8. Este se, ele pode ser condicional, como ele pode ser causal. Ele poderia, como algumas versões, ser traduzido como, já que estáis firmados no Senhor, nós então vivemos, nós estamos animados. Ou porque recebemos as boas novas, nós estamos revigorados. Portanto, assim como no português, no grego também, o se, ele tanto pode ser condicional, como se Paulo, de alguma maneira, colocasse a possibilidade deles não estarem firmes, o que não é verdade à luz do contexto. Então, provavelmente, o se aqui é um se causal, como algumas versões nos dizem, já que, ou visto que estáis firmados no Senhor, nós agora estamos revigorados. Porque, de fato, o contexto nos diz isso. Eles estavam firmados no Senhor. Portanto, é um se causal e não condicional. Agora, o apóstolo Paulo passa a não propriamente fazer uma oração, mas expressar os seus sentimentos e aquilo que ele colocava em oração diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele ficou tão alegre e com um regozijo tão intenso e tão profundo que ele não encontrava palavras para se expressar. E não é assim muitas vezes conosco, quando Deus nos atende, nos concedendo bênçãos por uma angústia
ou por alguma situação adversa, e nós oramos ao Senhor e Ele nos responde, e nós não encontramos palavras para nos expressar diante de Deus? Pois foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo vai demonstrar aqui que esta alegria e o fato daqueles irmãos tessalonicenses estarem firmados no Senhor, estarem ainda amando e bem fundamentados na fé, a única resposta que ele tem para essa situação é, em primeiro lugar, reconhecer que foi Deus quem operou neles, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Não era pelos méritos dos tessalonicenses, não é porque aqueles irmãos eram melhores do que nós, mas porque Deus operou na vida deles de tal maneira que eles continuaram firmes. Não foi em virtude de Paulo, ou das habilidades de Paulo, ou de Silas, ou de Timóteo, mas porque foi Deus que fez aquela obra. Assim conosco, assim com todo aquele a quem Deus chama, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, não é obra de homem algum. Todos nós somos iguais diante de Deus, inclusive nesse aspecto, igual ao apóstolo Paulo, igual a Silas, igual a Timóteo. E a única coisa que podemos fazer de fato é rendermos graças a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo expressa como retórica a respeito da sua reação. Observe. Pois, pergunta o apóstolo Paulo nesse verso 9 em especial. A pergunta, ela se completa no verso 10. Mas por uma questão de entendimento, vejamos e interrompamos o seu questionamento no verso 9. Observe. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus. É uma pergunta, é uma indagação. Paulo retoricamente pergunta aos tessalonicenses com que palavras ele pode expressar suas ações de graças. Tal era a alegria, tal era o regozijo do apóstolo Paulo, juntamente com os seus, em tributar a Deus honra, em tributar a Deus glórias, em se dirigir a Deus em ações de graças, que ele quer retribuir a Deus em gratidão, mas ele não encontra palavras. Observe novamente a pergunta: que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? Pergunta o apóstolo Paulo, é uma pergunta retórica. Ele está a dizer: o que é que eu posso retribuir a Deus por tal bênção, por tal regozijo, por tal alegria, em receber estas boas novas, essas boas notícias, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa. A alegria do apóstolo Paulo não está nele, ou na sua condição, na sua situação, ou na situação de Silas ou Timóteo, estes irmãos, mas a alegria deles está no outro. E eu pergunto, será que nós temos de fato tido alegria pelo outro? Temos tido mais preocupações em proporcionar ou receber boas novas a respeito do outro, da situação do outro? Ou será que a nossa preocupação está conosco mesmo? É a única preocupação que temos. São as únicas orações que fazemos. É a única retribuição que colocamos diante de Deus. É por aquilo que Ele me faz e não por aquilo que Ele faz aos outros, aos demais. Porque se não tivermos esta preocupação e este regozijo pelos outros, não estamos demonstrando o verdadeiro amor. Não é que não devamos ter alegria com as bênçãos que nos são dadas, devemos sim.
e não devemos nem saber nos expressar por tal alegria. Mas, sobretudo, mesmo em meio a dificuldades, pela alegria dos outros. É isso que o apóstolo expressa aqui. E ele diz no verso 10, qual era a sua oração e com que frequência ele retribuía a Deus essas ações de graças. Orando noite e dia. Mais uma vez, lembra no capítulo 1, ele falou que orava incessantemente pelos Tessalonicenses. Aqui, essas ações de graças são frequentes. Ele diz, orando noite e dia. E não só, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, o desejo do apóstolo Paulo, constante, era de fato não somente receber as boas novas por parte de Timóteo, mas ele próprio, assim como Silas, desejava vê-los. Mesmo que contente com as boas notícias, ele desejava de todo o coração voltar a vê-los pessoalmente, com Silas. E ele ora a Deus para que Deus dê ocasião, porque os irmãos lembram, Satanás barrou o seu caminho, verso 18 do capítulo 2. E por isso que Paulo teve que encaminhar Timóteo. Mas ele não desistiu, ele persistiu. E aí eu pergunto, quantas vezes nós desistimos de orar, porque aparentemente Deus não nos responde, e a gente rapidamente desiste, visto que Satanás nos barra muitas vezes o caminho, nos impede de prosseguirmos. Mas Paulo não, noite e dia ele insistia diante de Deus, para que Deus os atendesse e reparar as deficiências da fé. Essa palavra reparo, conforme a nossa tradução, ou da maioria de nós, significa o ato de consertar as redes. Uma rede que é utilizada para a pesca, que está de alguma forma partida, a sua trama, e que você precisa consertá-la para que ela possa exercer a função para a qual ela foi feita. É isso que significa reparar. Então, observe que a fé que nos chega, ela precisa ser desenvolvida. Não basta, claro que para a salvação é crer somente, não existe outro meio de salvação. Nós não somos salvos pela nossa ortodoxia, pelo nosso conhecimento, pelo nosso intelecto, pela nossa teologia. Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não precisa ser um doutor, um mestre. Entretanto, estas coisas são fundamentais para que a nossa fé se solidifique, para que tenhamos uma fé saudável, para que nem sejamos legalistas, nem também sejamos liberais na nossa forma de proceder. Nós precisamos crescer e conhecer mais e mais o Senhor. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Ele queria reparar deficiências que ele já havia identificado, em especial com relação a questões morais, que ele vai começar a se referir no capítulo 4, e de forma ainda mais especial com relação à ressurreição dos mortos e à vinda do Senhor. Eram orientações, doutrinas que eles precisariam conhecer mais e tirar suas dúvidas. Paulo, portanto, desejava completar aquilo que faltava naqueles irmãos, se dirigindo pessoalmente até eles, com Silas, para poder instruí-los e completar aquilo que o apóstolo Paulo já havia feito entre eles. Era por isso que o apóstolo Paulo orava. E, finalmente, verso 11, 12 e 13, onde o apóstolo agora sim vai demonstrar a oração propriamente dita que ele faz
por aqueles irmãos. Embora o seu desejo fosse o de vê-los pessoalmente, conforme vimos no versículo de número 10, Paulo agora coloca a questão diante da vontade de Deus. Embora ele insista em oração, ele sabia que os seus desígnios, a sua vontade, só seria cumprida, só seria realizada se fosse da vontade de Deus, e não do diabo que havia impedido, e não dele próprio, dos seus esforços, e não dos políticos da época, mas ele sabia que se Deus quisesse, o seu desejo de voltar a vê-los seria concretizado, o que parece ter ocorrido. No capítulo 18 e no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, especialmente nos 5 primeiros versos, Paulo fala na sua terceira viagem missionária da sua passagem pela Macedônia. O que se conclui é que provavelmente a sua oração foi atendida. Nós não temos certeza. Mas o que importa é o seu reconhecimento e a sua insistência em oração. Portanto, ele diz: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. Portanto, ele coloca diante de Deus o realizar, o atender a sua oração expressa no versículo de número 10. Ele reconhece e faz essa oração para que Deus, o Deus e Pai e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos um caminho até vós. A versão que nós usamos comumente, ao meio da Revista Atualizada, coloca aqui o verbo dirigir no plural. Mas, na verdade, no original grego, essa palavra está no singular. Embora ele se refira a Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, duas pessoas, um mesmo Deus, ele vai se referir a Deus Pai e a Jesus, nosso Senhor, como se de fato fosse uma única pessoa. Sabemos que são duas pessoas, mas no sentido de ser, ou de serem essas duas pessoas, um único Deus. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos, e não dirijam-nos. Ou seja, que faça reto o nosso caminho. O que demonstra que desde os primórdios, a igreja primitiva já tinha ciência de que só existe um único Deus vivo e verdadeiro, mas aqui no caso, as duas pessoas são claramente designadas como Deus, porque ele faz a oração diante de Deus Pai e de Jesus, nosso Senhor. Não são dois deuses, mas um único Deus. E duas pessoas, o Pai e o Filho, a quem ele chama costumeiramente de Senhor. Que ele, Deus Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija nosso caminho até vós. Ele coloca, portanto, diante de Deus Pai e Filho, a sua súplica, a sua oração. E o Senhor, verso 12, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, conforme ele acabara de mencionar, vos faça crescer e aumentar no amor. Embora ele já demonstrasse um amor sincero e verdadeiro, Paulo quer que esse amor transborde, aumente. Nunca devemos estar satisfeitos com a nossa vida cristã. Devemos sempre crescer em amor e em graça, de uns para com os outros e para com todos, como também nós amamos vocês. É isso que ele quer dizer, de nós para convosco. Assim como nós temos esse amor intenso para convosco, que Deus também faça o mesmo com vocês para conosco.
que vocês nos amem tanto quanto nós amamos vocês. Essa é a oração do apóstolo Paulo, portanto, eles se colocam como modelos para a igreja tessalônica. E por último, versículo de número 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. O apóstolo Paulo, mais uma vez, faz uma referência à volta do Senhor Jesus Cristo. E o que ele nos diz aqui é aquilo que ele nos ensina lá em Efésios, quando ele fala do amor do marido para com a sua esposa, um amor sacrificial. Ele então quer dizer com isso, ou quer confirmar com isso, que nós devemos viver em santidade de vida até a volta do Senhor Jesus Cristo. E que Paulo, como pastor daquela igreja, todo o seu empenho, toda a sua luta era para que aquela igreja fosse apresentada diante de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo na sua volta em santidade e em amor. Esta é a alegria do apóstolo Paulo. Com todos os seus santos, provavelmente, embora haja quem interprete santos como anjos, é uma referência, porque o apóstolo Paulo faz referência aos santos em todas as suas cartas como se dirigindo aos crentes e não aos anjos. Embora isso seja possível, no Evangelho se faz a referência aos santos como a anjos, mas o apóstolo Paulo não. Essa provavelmente é uma referência aos crentes, porque ele vai nos dizer em 2 Tessalonicenses, e aqui também no capítulo 5, verso 23, uma passagem paralela dessa carta, onde ele diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, verso 23 do capítulo 5, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele repete uma expressão similar a esta. E também aqui no capítulo 4 nós iremos ver, se Deus quiser, daqui a alguns domingos, no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 4, ele diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, se referindo aos crentes. E o verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele fala do arrebatamento daqueles que estão vivos, quando da volta do Senhor, e da ressurreição e o arrebatamento da parte daqueles que dormem, ou seja, daqueles que já faleceram, e que haverá ressurreição do corpo desses crentes, que se encontrarão com aqueles que foram arrebatados, estavam vivos na volta de Jesus Cristo, se encontrarão com ele nos ares. Portanto, essa referência que ele faz da vinda de Jesus com todos os seus santos é uma referência, muito provavelmente, aos crentes. Todos os crentes se encontrarão com o Senhor Jesus Cristo quando da sua volta e do seu juízo. Portanto, dessa forma, o apóstolo Paulo finaliza esse capítulo. E observe então a sua grande preocupação para com aquela igreja. Era de prepará-la para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, finalizando, eu pergunto: de fato, nós temos orado pela vinda do Senhor Jesus Cristo? Nós conduzimos a nossa vida aqui na terra na perspectiva deste retorno? Costumeiramente, nós nos referimos aos anos de vida que teremos, que nós não sabemos
quando o Senhor vai nos levar, quando falecermos. Mas a perspectiva de Paulo e da igreja primitiva era sempre do retorno do Senhor. É por isso que nós temos que ter essa perspectiva. Nós sempre dizendo, quando eu morrer, mas pode ser que você não morra, meu irmão. Pode ser que Jesus volte hoje, ou amanhã, ou na próxima semana, ou daqui a um ano, e você não morrerá. Se daqui para lá, Deus não levar, não é? Mas o que eu quero dizer é que temos que ter essa perspectiva de que é possível, sim, Deus nos prometeu de nos encontrarmos com Ele estando vivos aqui. Para o encontro devemos sempre ter essa perspectiva, mas, sobretudo, estarmos preparados para esse encontro. Tudo isso que o apóstolo Paulo nos falou aqui, era em preparação dos irmãos tessalonicenses para se encontrarem em santidade e em amor na presença do Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos essa perspectiva? Será que nós temos vivido aqui nessa perspectiva de estarmos sempre prontos para que a qualquer momento o Senhor venha e nos encontremos com Ele? Será que temos essa perspectiva de como um ladrão que não marca a visita na qual ele vai lhe roubar e você está sempre pronto e preparado para esse encontro? Esta é a lição que o apóstolo Paulo nos dá aqui no encerramento desta carta. Que Deus, então, assim como fez com os Tessalonicenses, prepare o nosso coração nesse santo evangelho, nessas boas novas que não são somente aquelas recebidas pelos Tessalonicenses, mas as boas novas de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, para a glória dele. Amém. Amém. Nós vamos orar em gratidão para depois cantarmos o hino final em resposta àquilo que ouvimos da parte de Deus. Oremos, portanto. Senhor nosso Deus, que Tu tenhas misericórdia de nós e que possamos ser encontrados em santidade de vida, em amor, e tenhamos o apóstolo Paulo, assim como Silas e Timóteo, como modelo, Senhor, sabendo que eram homens falhos e pecadores, mas que se empenhavam em orar uns pelos outros, em instruir, em admoestar, em consolar, que sejamos verdadeiros consoladores dos nossos irmãos, com as boas novas do Evangelho, para que o Senhor não somente supra nossas necessidades materiais, mas as nossas necessidades espirituais, para que cresçamos em graça e em conhecimento, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.